clássico é aquilo que não se pode deixar de ler. É uma história que, pelo valor cultural que ela ganhou ao longo de séculos, a gente precisa oferecer aos nossos alunos como leitura. Nós escolhemos a coleção Correndo o Mundo justamente porque ela tem uma linguagem, no caso de ser um reconto, de ser uma história adaptada, ela tem uma linguagem muito bem direcionada para as crianças da faixa etária do 5º ano, que compreende aí dos 9 aos 10 anos de idade. Nós fazemos esse trabalho com a coleção Correndo o Mundo desde 2010. Então, estamos entrando no 4º ano de trabalho com a coleção. Nós adotamos Viagens de Gulliver, Moby Dick, A Volta ao Mundo em 80 Dias e Viagem ao Centro da Terra. Nós ainda não encontramos nenhum outro reconto de clássicos literários que tenha sido tão bem escrito para aquilo que a gente quer trabalhar com os alunos, como estes da coleção Correndo o Mundo. Essas obras eu vejo assim como aperitivos para que esses alunos se apaixonem pela leitura, e eu estou tentando todo dia colocar ali dar um gostinho, que eles sintam o prazer, para que esse trabalho se torne muito mais fácil. A gente adota o Viagens de Gulliver e A Volta ao Mundo em 80 Dias. A gente senta com os alunos uma vez por semana e faz de forma conjunta a leitura. Então o aluno não lê esse livro em casa, a gente lê aqui na escola. E aí chega aluno desesperado: professora, eu não aguentei, desculpa, mas eu tive que continuar a leitura em casa. E isso é muito legal, assim, ver que sozinhos eles estão tendo uma coceirinha, uma vontade de ler sozinhos em casa. E aí eles trazem isso, acho que é muito bacana. E esses são os livros que rolam uma afinidade muito grande entre o aluno e eles, pela linguagem, pelo tema, que é as viagens, que é magnífico. E eles gostam muito, por isso eu readotei. Atualmente a escola adota Viagens de Gulliver e Odisseia. A Viagem de Gulliver é trabalhado no 4º ano e Odisseia no 5º ano. Então nós temos como critério, para a adoção de um clássico, que ele mantenha, algumas características do enredo, não perca a essência da história e que tenha uma linguagem também cuidadosa, um vocabulário que mantém algumas características do texto da época, não o mesmo, mas que tem esse cuidado. Quando se fala em mitologia grega, você tem uma série de versões. Então a Silvana, para produzir, por exemplo, a Odisseia, ela fez toda uma pesquisa, uma busca em dicionários próprios da mitologia grega, para conhecer um pouco mais das características dos personagens, para daí pensar nessa produção. Então, o quanto nós percebemos esse envolvimento e desse rigor, nesse trabalho, também nos faz pensar nessa escolha, e fazer essa escolha. A gente analisa o material a partir das diretrizes que são estabelecidas entre o secretário de Cultura e a nossa coordenadora geral de bibliotecas. E esse ano ficou decidido que nós vamos restabelecer, comprar novamente os clássicos de literatura infantil. São 54 bibliotecas, são 14 bosques da leitura e 16 pontos de leitura que receberão material. E também tem os ônibus bibliotecas. Nós gostamos porque tem um visual muito bom para as crianças, as ilustrações são muito coloridas e no final tem os comentários, Então, assim, o que ajuda muito na interação com a criança, o profissional que está ali, Então, esse foi um ponto forte na nossa decisão, Os comentários, a forma como ele foi escrita, é um material de boa resistência, que isso também é muito levado em consideração na hora de aquisição, porque nas bibliotecas o material é muito utilizado, ele circula muito, são muitas pessoas que levam para casa, então a gente também leva em consideração esse fato. Olha, a gente tem adotado desde 2010, já veio no programa Minha Biblioteca em 2010 e nos acervos das salas de leitura. As aventuras de Gulliver, eles foram para as unidades, vários títulos foram, e alguns que a gente julga que tem um percurso também que vai ajudar em outras áreas do conhecimento, são títulos que a gente faz questão de indicar mesmo. Porque é uma coleção que ela além de falar da história, ela traz alguns
indícios, né, da linha do tempo, ela tem um contexto histórico que ajuda o menino a se situar nesse espaço de tempo que a leitura vai acontecer. Mas a ideia é que a coleção seja composta, que a sala de leitura tenha os títulos da coleção. Nós temos tido a felicidade de nosso trabalho ser bem recebido, pelo menos até onde ele é levado e onde nos é dado saber, né? Então, no contato direto com as crianças, eu vejo que elas entendem muito bem o tipo de questão suscitada nesse tipo de livros e que nós procuramos realçar, né? Tanto crianças quanto os professores. Então, uma coisa que eu sempre digo às crianças, né? Aposto que tem palavras aí que vocês não entenderam. Aposto que vocês não entenderam tudo que está no livro. E eu fiz isso de propósito, para ajudar a enriquecer o vocabulário de quem lê, enriquecer o vocabulário de quem lê e também para estimular a pesquisa. Para ir ao dicionário, à enciclopédia, perguntar para o professor, para a professora. A Nana e eu somos muito fiéis aos originais. Nós procuramos transmitir as ideias e a linguagem do original em termos acessíveis ao leitor de hoje, ao leitor de qualquer idade de hoje, o mais fielmente possível. A gente não modifica acontecimentos e procura pegar os aspectos mais importantes. Viagens de Gulliver originalmente foi escrito como um livro para adultos, um livro de crítica social, né? E ele tem sido muito infantilizado. As pessoas esquecem esse caráter de crítica social que existe em Gulliver e contam as crianças só pelo aspecto de um gigante na terra dos pequeninos, e depois ele vê um pequenino na terra dos gigantes, e depois ele vai a uma ilha voadora. Então, com frequência se tem esquecido o que realmente tornou Gulliver um clássico, né? Então, no nosso trabalho, a Nana e eu temos procurado reativar essa função original dos livros, mas de uma forma que seja acessível a um público de qualquer idade. Quando constatamos que um clássico pode aliar essas características, mesmo que seja algum que não tenha um senso crítico evidente, como é o caso de Júlio Verne, né? Mas que é um livro que abre portas para o conhecimento, ele vai para a coleção Correndo o Mundo, porque os clássicos não são autocontidos. São aqueles livros que permanecem justamente porque não falam só de si próprios, falam de tantas outras coisas que nos levam a abrir a cabeça para entender muitos outros assuntos que não necessariamente estão dentro de cada clássico. Correndo o Mundo me ocorreu no caso, a partir da expressão antiga correr mundo, que até tem um desenvolvimento, correr mundo, correr perigo. Como não tem o artigo, não é correndo o mundo, pode significar correr mundos, no plural, pode significar também correr um mundo indefinido e também pode significar correndo o mundo, né? Então, a ideia da coleção, uma das ideias da coleção, uma ideia central na coleção, é justamente cativar a imaginação para essa ideia de viajar para outros mundos imaginários ou reais. Os livros da coleção Correndo o Mundo, quando são adotados, eles têm um poder de criatividade enorme. Os trabalhos que os alunos fazem são incríveis. Trabalhos de linguagem, de desenho, de maquetes tridimensionais, fazem filmes, fazem vídeos, fazem obras fascinantes, jogos, quebra-cabeça, coisas bárbaras, nos dão também desenhos e tal, e peças de teatro. Você vê o poder transformador da literatura, né? Uma arte que se multiplica em inúmeras artes. Nós sempre ficamos surpresos com isso, porque os alunos sempre nos surpreendem muito positivamente, tanto da escola pública quanto da escola particular. Além das escolas particulares, que fazem trabalhos belíssimos, nós estivemos também em alguns CELs,
que leram livros da coleção Correndo o Mundo e os alunos fizeram perguntas muito instigantes, comentaram profundamente detalhes da obra, mergulharam nela mesmo, comentaram todo tipo de conteúdo. Foi uma experiência fantástica no céu com alunos do 6º ano, lendo a Odisseia. É uma experiência tão fascinante quanto nos colégios particulares. Então, um professor que encampa uma ideia, que dá um livro para o aluno, eu acho que é uma questão de amor. O professor que gosta de ler, ele passa esse amor para o aluno. Os livros da coleção Correndo o Mundo, eu acho que eles proporcionam um material de trabalho muito grande para o professor. Primeiramente, a linguagem, a narrativa, né? Então, tem uma narrativa literária e imaginativa para ser conhecida e elaborada. Pois tem a linguagem, né? Os níveis de linguagem, que, como o Fernando disse, não é absolutamente simples. É uma linguagem escrita com algumas palavras novas, né? Palavras que se encaixavam bem ali e não era o caso de ficar retraduzindo para pôr algo mais simples ou explicativo, nem nota de rodapé, que não tem na coleção. E o aspecto visual, as ilustrações são fundamentais, são belíssimas, enriquecem muito a obra e os alunos comentam muito, muito, e eles são muito estimulados, eles desenham muito a partir daí. Então tem a leitura de imagens. O que se pode extrair como conteúdo, digamos, paradidático dessa obra literária? Que aí seria o que a gente chama de apêndice, né? Os comentários reflexivos, a vida do autor, em que contexto ela foi criada. No caso de obras mais, enfim, obras que não são mitológicas, mas obras do século XIX, qual era a corrente literária que havia no Brasil, fazer um paralelo com o Brasil, né? Digamos, o romantismo de Dumas, qual era o autor brasileiro que mais se aproximou de Alexandre Dumas, ou a corrente literária. Sempre essa relação com o nosso mundo é muito importante, né? Porque ela põe o pé no chão, ela deixa de ser tão abstrato para o aluno uma obra passada na França no século XIX, né? Você fazendo uma comparação com o Brasil, você aproxima muito do leitor. Eu acho sim que em cada livro meu e do Nuno tem muito de nós, tem praticamente tudo de nós. Quando eu vou nas escolas eu falo, vocês leram o meu livro, então um pedaço de mim está aí dentro de vocês, porque é isso mesmo. Tem carne, suor, lágrimas, nervos, coração. Então eu acho que o livro é um bichinho que pica a gente, deixa lá uma sementinha e vai para o resto da vida, você não abandona mais.